Olá, meus irmãos, paz e graça da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados, este é o canal Palavra Viva. Hoje eu quero vos trazer uma rápida reflexão que está inserido na segunda epístola do apóstolo Paulo, que escreveu a Timóteo no seu capítulo 2, versículo 1. Esse texto, com base nesse texto, eu quero vos falar sobre o tema a graça que há em Cristo Jesus. Meus amados, nos diz assim o texto: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Queridos irmãos, o capítulo 1 da segunda epístola que Paulo escreve a Timóteo, Paulo mencionou o fracasso de alguns homens que, na sua devoção ao Evangelho, Paulo põe em contraste este fracasso com a lealdade e a fidelidade de Onesíforo em seu ministério. Tendo formado esse contexto, Paulo traz uma exortação. Paulo cita dois exemplos. Paulo fala do fracasso de alguns que não se dedicaram no ministério, não se dedicaram ao Evangelho, e Paulo vai contrastar este fracasso com o sucesso de um outro obreiro que agora, por nome Onesíforo, este teve sucesso em seu ministério. Paulo, usando esse contexto, Paulo vai exortar a Timóteo. Embora o jovem Timóteo, desde cedo, ele foi ensinado nas Sagradas Escrituras por sua mãe, por sua avó, ele cresceu em um lar cristão, ele cresceu aprendendo, sendo instruído. Paulo vai usar uma expressão carinhosa para Timóteo, dizendo: Tu, pois, meu filho, considerando que o contexto bíblico vai dizer que Paulo era pai de Timóteo na fé. Em seu ministério, Paulo foi o ponto principal que serviu de exemplo. Paulo foi a referência que Timóteo teve para exercer o seu ministério. Então, Paulo, tendo uma intimidade com Timóteo, formando e forjando o caráter de Timóteo, Paulo vai trazer essa exortação dizendo: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Falando da graça que há em Cristo Jesus, que graça é essa? Ora, falar de graça, nós vamos observar, é de conhecimento de todos os irmãos, que a expressão graça é um substantivo feminino oriundo do latim. Graça significa benevolência, estima ou favor, que se dispensa ou se recebe. Também a expressão graça pode corresponder a características agradáveis de uma pessoa, alguém que tem graça, alguém que agrada, alguém que atrai outras pessoas, por suas palavras ou por suas atitudes. Falar de graça é falar de renúncia. Na sua epístola aos Filipenses, em seu capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 7, a Bíblia vai nos dizer, o apóstolo Paulo vai nos dizer assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo. Tem uma tradução que diz, mas renunciou-se a si mesmo. Uma outra tradução também vai dizer, mas esvaziou-se a si mesmo.
tomando forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Observe que Jesus, ele estava em seu trono de glória. Jesus, ele renunciou esta glória, esta honra, né, para se tornar semelhante aos homens. Eu acho interessante que a Bíblia não diz que Jesus se tornou igual aos homens. Ele diz que Jesus se tornou semelhante. Semelhante de que forma? Qual a diferença que existe entre ser semelhante e ser igual? Ora, se Jesus se tornasse igual aos homens, Jesus teria que carregar em seu corpo a mesma natureza humana, a natureza pecaminosa, a natureza proveniente, né, de Adão, o Adão depois da queda. Né? Então Jesus, ele não é igual aos homens. Ele veio em forma de homem, mas ele veio, tomou forma semelhante aos homens. Jesus tem o mesmo corpo, como homem, sentiu dor, sentiu fome, sentiu sede. Como homem, Jesus precisou de dormir. Como homem, ele precisou de descansar. Porém, Jesus não pecou. Falar de graça, meus amados, é falar de humilhação e humildade. No mesmo texto, nas epístolas de Paulo aos Filipenses, no mesmo capítulo 2, porém, versículo de número 8, esse texto vai nos dizer assim: e tomando forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Meus amados irmãos, é um pensamento meu. Para mim, uma das maiores humilhações que Jesus passou em sua vida foi tomar a forma de homem. Ora, Jesus foi capaz de descer a este nível. Quem somos nós? Quem somos nós para que Jesus tome esta forma? Para que Jesus se humilhe de tal maneira? Isto é graça. Falar de graça, irmãos, é falar de sofrimento. O profeta Isaías, em seu capítulo de número 53, versículo 5 até o versículo 7, ele vai dizer assim: ele foi, se referindo a Cristo, ele foi traspassado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas, e alguma tradução diz pelas suas pisaduras, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, e cada um se voltou pelo seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, ele foi levado para o matadouro. Contudo, não abriu a sua boca. E como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha muda, não abriu a sua boca. Esse texto nos diz que Jesus, ele foi transpassado, transpassado por causa das nossas iniquidades. Você se lembra quando Jesus estava na cruz? A Bíblia diz que o transpassaram com uma lança de um lado para outro. A Bíblia diz que ele tomou sobre si, ele tomou sobre si, ele trouxe sobre si o peso dos nossos pecados. Estávamos desgarrados, cada um andando pelo seu próprio caminho. Mas Jesus, que é misericordioso, ele foi como ovelha muda, levada para o matador. Ele foi o sacrifício perfeito para nos trazer de volta para o caminho e nos aproximar de Deus. Falar isto é graça, irmãos. Falar de graça é falar de amor. Ora, João, capítulo 3, versículo 16, está escrito assim: porque Deus
amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Observe esse texto. A Bíblia diz que Deus amou o mundo a ponto de renunciar o seu filho, entregar o seu único filho para morrer na cruz do Calvário, para dar a vida por nós pecadores. Mas se você observar o texto, você vai entender, se você fizer uma exegese desse texto, você vai entender que Jesus também nos amou, que Jesus foi capaz de nos amar assim como o Pai nos amou, a ponto de se entregar a si mesmo. Tem uma passagem bíblica que me foge agora, a referência exata, em que Jesus diz assim: ninguém está tirando a minha vida. Eu, de si mesmo, estou entregando a minha vida para a salvação. Isto é graça. Falar de graça é falar de amor. Meus amados irmãos, a graça que há em Cristo Jesus, esta graça é uma graça salvadora. Ora, a graça que há em Cristo Jesus, sendo uma graça salvadora, isso nos faz entender alguma coisa. Às vezes, nós nos pegamos, pensando em que tipo de atitude, o que devemos fazer, por onde devemos começar, como devemos agir para receber esta graça, para merecermos esta graça. Porém, irmãos, nós vamos entender à luz dos textos sagrados que a graça de Deus, ela não é dada por merecimento, ou seja, não há mérito nenhum, nem meu, nem seu, para recebermos esta graça. Esta graça que é em Cristo, ela é uma dádiva de Deus. Por isso, o seu significado, graça, favor imerecível. A graça que é em Cristo, ela é uma graça salvadora. E a graça salvadora, certo? Ela tem origem em Deus. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 5, versículo de número 10. Diz: e Deus o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou a sua eterna glória, depois de haverdes padecido, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará e fortificará e vos fortalecerá. Glória seja dada ao nosso Deus. Essa graça que é em Cristo, a graça salvadora, é uma graça, essa graça ela é soberana. Estas são algumas características da graça de Cristo. São alguns atributos, da graça de Cristo. Então, a graça de Cristo, ela é salvadora. E esta graça salvadora, ela apresenta alguns atributos. Primeiro, ela é uma graça soberana. Graça soberana. Romanos capítulo 5, versículo 2 ao Romanos capítulo 5, versículo 20 e versículo 21. Nós vamos observar que esta graça, ela é uma graça superabundante, como está no versículo de número 20, no capítulo de número 5 de Romanos, e também no versículo 15 de Romanos. A graça salvadora de Cristo, a graça que é em Cristo, ela é multiforme. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 10, nos diz assim a palavra do Senhor: cada um exerça o dom que recebeu para servir uns aos outros, administrando fielmente a graça de Deus. A graça, de Deus em suas múltiplas formas. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. Esta é a graça que há em Cristo Jesus. A graça que há em Cristo, irmãos, ela é uma graça salvadora.
E esta graça salvadora, ela é suficiente. Ora, se você ler no capítulo 12 da segunda carta que Paulo escreve à igreja dos Coríntios, Paulo vai falar de uma situação que ele estava vivenciando. Paulo vai falar de um problema que ele estava passando. E ele vai clamar a Deus, pedindo que Deus tire da sua carne um espinho que estava, na linguagem do mineiro, judiando do apóstolo Paulo. Um espinho que estava fazendo Paulo sofrer, Paulo padecer. Mas, lá no versículo de número 12, Paulo vai dizer assim, Jesus, na verdade, Jesus em resposta a Paulo, ele vai dizer assim, a minha graça te basta. Ou seja, Paulo, a minha graça é o suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Amados irmãos, esta é a graça que há em Cristo Jesus. Se você está se sentindo fraco, se você está se sentindo desmotivado, se você está se sentindo cansado, afadigado, está aqui a palavra de Deus. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Meus amados, Deus te abençoe. Este foi mais um momento do canal Palavra Viva. Compartilhe este vídeo, convide seus amigos, envie pelo WhatsApp, envie pelo Message, pelas demais redes sociais. Edifique outras, ajude outras pessoas a serem edificadas. Seja um canal de bênção. Nos ajude também neste canal. Compartilhe este canal, divulgue este canal, para que outras pessoas sejam edificadas pelo poder da palavra de Deus. Deus te abençoe. Fique com Deus.